Fala galera, bem-vindos ao Por Outro Lado, o nosso novo canal de conversas, o nosso novo canal de debate, o nosso novo canal de reflexão. A verdade é que tudo na vida tem dois lados, tudo na vida tem um contraponto, tudo na vida tem uma outra forma de se enxergar, uma outra forma de contextualizar. E esta é a ideia deste canal. Espero que você esteja junto comigo nessa caminhada, ouvindo minha opinião sobre determinados assuntos e também que possa expressar a sua opinião sobre tais assuntos. Isso vai ser muito importante para mim e para o canal. Por esses dias eu estive refletindo sobre a quantidade de igrejas evangélicas, igrejas cristãs que existem no mundo. E isso me trouxe uma grande preocupação. Que numa rápida pesquisa vi que existem cerca de 47 mil denominações cristãs ou de práticas cristãs no mundo. E para esse ano 2025 é estimado que esse número chegue a 49 mil. E isso me trouxe uma seguinte pergunta: qual é ou qual seria a igreja de Jesus? Qual a igreja correta para eu fazer parte? Qual a igreja certa para eu congregar, para eu seguir? E é sobre este assunto que quero tratar nesse vídeo, tá? Quero falar uma opinião, quero ouvir a opinião de vocês sobre isso. Já pode deixar nos comentários o que é que você acha, qual a sua opinião, se isso traz preocupação, se essa grande quantidade de igrejas é bom, se é ruim. E fala aí o que é que você acha sobre tudo isso. E para começar a falar, eu queria trazer um texto que está no livro de Lucas, tá? No capítulo 23 e apenas o versículo 42. Eu vou contextualizar isso. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Essa frase foi dita a Jesus por um dos ladrões que estava lá na cruz sendo crucificado junto com Jesus. Sabemos que a Bíblia nos relata que tinha um ladrão à direita e um à esquerda. E só para contextualizar, já era a hora da crucificação de Jesus, já tinham apregado na cruz e governadores, autoridades políticas e autoridades religiosas, o povo, os soldados, todos zombavam de Jesus. E um dos ladrões também zombou de Jesus. Enquanto isso, o outro o repreendeu e disse: olha, nós estamos sendo crucificados aqui porque de fato cometemos um crime, mas este aí nada fez para merecer tal pena. E acabando de falar assim, ele se dirigiu a Jesus e disse essa frase: Senhor, lembra-te de mim quando tu entrares em teu reino. E em cima dessa frase é que eu queria conversar com você sobre o que me vem à mente sobre a igreja correta de Jesus. A resposta de Jesus para aquele ladrão foi: verdadeiramente eu te digo que ainda hoje estarás comigo no meu reino. Note que Jesus não perguntou se ele tinha alguma denominação. Jesus não olhou a sua raça, Jesus não olhou o seu gênero, nem o seu sexo, nem a sua cor de pele. Jesus não pediu oferta, Jesus não instituiu que ele desse algum dízimo. Simplesmente Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no meu reino. E assim, na minha opinião, a igreja correta, a igreja de Jesus, seria uma igreja em que um ladrão entrasse por ela e ali encontrasse a salvação, encontrasse a face de Jesus, sem muito dogma, sem muita barreira, sem dedos apontados, sem olhares tortos, sem ser julgado. E é essa reflexão que eu queria deixar para você de qual que é a igreja correta, qual que seria a igreja certa.
Para quem me acompanha, para quem é meu amigo, nos últimos tempos na verdade eu parei um pouco de falar, mas já vinha falando bastante sobre alguns costumes da igreja, e quando eu falo igreja, é igreja instituição, tá? E também não queria aqui generalizar, mas também não queria trazer isso para apenas um grupo, porque para quem estuda, para quem sabe do assunto, sabemos que a igreja da Idade Média se utilizou bastante da fé das pessoas, se utilizou bastante da ingenuidade, bastante das fragilidades, e isso se tornou um mercado. E sabemos que houve a reforma, mas na verdade foi tirado uma igreja de dentro de outra, e esse tipo de igreja se misturou com a política da época e os papéis se misturaram. Como é que eu posso dizer? Os valores se misturaram, os objetivos se misturaram, e a verdade é que hoje ficou algo meio obscuro e não conseguimos enxergar, ou melhor, não conseguimos distinguir bem o papel, o objetivo, a finalidade da igreja. Sabemos que a sociedade atual nos impõe uma série de costumes, uma série de regras, e tudo nos leva a sermos iguais. Roupas iguais, a mesma moda, mesmo pensamento. E a sociedade tem uma certa dificuldade de como tratar o diferente. E a igreja atual e a igreja da época de Jesus também não diferia muito nisso. O evangelho que o Antigo Testamento tratou era de uma maneira, era direcionado a um determinado povo, um único povo. Quando Jesus veio à Terra e esperavam um outro tipo de Jesus, outro tipo de Deus, esperavam um outro tipo de rei. Talvez não entenderam a essência, talvez não entenderam o que é o Evangelho. E de Jesus para frente, esse Evangelho passou a ser distribuído a todos os povos, a todas as raças, a todas as nações. E a igreja não percebeu, ou não entendeu, ou não quis entender isso. E apresentava uma proposta de uma igreja dos iguais. Só que Jesus se sentava na mesa dos diferentes. Jesus trouxe palavra, trouxe cura, trouxe milagres para os diferentes. E o evangelho de Jesus é isso. É o evangelho onde o ladrão se senta na mesa, onde a prostituta se senta na mesa. Ora, aos olhos da sociedade, todo contraventor deve se cumprir a pena. Deve se cumprir uma pena por uma transgressão de lei. Mas aos olhos espirituais, aos olhos do céu, a igreja de Jesus deve trazer o perdão, não deve trazer o julgamento, deve trazer o amor, deve trazer o abraço, deve trazer a compreensão. Este é o ambiente, este é o tipo de igreja que eu acho que seria a igreja de Jesus Cristo. A igreja dos diferentes, não a igreja dos iguais. Pensa nisso. Foi criada uma imagem dentro da igreja do ser humano perfeito. Essa ideia de imagem e semelhança de Cristo levou algumas pessoas a se endeusarem. Sou santo, e inclusive figuras religiosas. E isso prejudicou e tem prejudicado muito, pois eu, pecador, olho para alguém que está ali na frente, que se auto-intitula que é superior, que anda flutuando, ou que é o anjo, ou é o enviado do céu, e não é nada disso, tá bom? Porque a igreja mesmo é formada por pessoas imperfeitas, por pessoas incapazes, por pessoas fracas, por pessoas que duvidam, por pessoas que têm medo, e também é o inverso disso, por pessoas fortes, mas jamais por pessoas perfeitas. Jamais.
isso é balela, isso é abobrinha, isso não é evangelho. E esse tipo de doutrina, esse tipo de pregação, esse tipo de dogma prejudica mais do que ajuda, pois esse senso moral que algumas pessoas que estão à frente de determinadas religiões, que são figuras ou líderes religiosos até importantíssimos, mas quando se coloca nesse pedestal de o perfeito, o ser humano que não erra, ou é o enviado de Deus, isso leva as pessoas a entrarem em parafuso, porque, ora, como que existe alguém que não erra e eu diariamente erro? E isso me torna incapaz de estar ali ou me torna inferior. E esse não é o tipo de evangelho que Jesus veio trazer. Essa figura do perfeito, essa figura do divino, do sobrenatural, isso a gente deixa só para Jesus. Qualquer um outro ser humano é falho, qualquer um outro ser humano é passível de errar, é passível de se corromper, é passível de, enfim. E isso também para as dores do mundo, tá? Isso também para as doenças, isso também para os acidentes, para as fatalidades. Qualquer pessoa é passível disso, porque estamos aí na vida, no jogo, e o jogo é o game, e estamos aqui para tudo. Essa é a proposta do Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus nos traz a proposta de uma igreja feita pelos diferentes, uma igreja feita pelos que precisam da presença de Deus, dos que necessitam da presença de Deus e nada mais. É uma igreja feita de amor, é uma igreja feita de afeto, é uma igreja feita de abraço, é uma igreja feita para mim e para você, seres humanos falhos, seres humanos que precisam da graça de Jesus Cristo, seres humanos que precisam olhar sim para a cruz, para a figura de Jesus e sermos pessoas melhores. Seres humanos que precisam ouvir, compreender e entender a palavra de Deus, a fim de que nasça no nosso coração a vontade de entrar com Ele no reino dele. Assim como nasceu essa vontade no coração daquele ladrão, ainda que pendurado na cruz, e ele disse assim para Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus se lembrou dele. E a igreja de Jesus, a igreja dita assim, correta, é a igreja que nos caiba, assim como somos. Que nos caiba nela, da forma que somos, da maneira que somos, independente de qualquer outra coisa. O amor de Jesus naquela cruz abrangeu e abraçou a todos. Não deixou ninguém de fora. Então, galera, é isso. Em uma sociedade feita para os iguais, escolha você ser diferente. Escolha e procure uma igreja onde você possa ser diferente, onde você possa ser você. É assim que Jesus te espera. Jesus espera você diferente, da maneira que Ele o criou. Não se adeque, não tente se encaixar, e isso não faz parte do Evangelho. O Evangelho é como um corpo, e o corpo é formado por membros diferentes. E assim deve ser na igreja. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha com alguém, deixa aí seu comentário. Não deixa de se inscrever para que o canal cresça, para que o nosso debate cresça, para que a nossa visão, o nosso aprendizado também cresçam. Até o próximo vídeo. Forte abraço.